Olá pessoal, aqui para falar do nosso cardápio semanal. Tá ficando quase que repetitivo falar que de novo a gente tem filmes incríveis para você. Vou começar falando de um filme que eu adoro, Uma Noite em Casablanca com os Irmãos Marx. Talvez você nunca tenha assistido um filme com eles, embora com certeza já tenha ouvido falar. Eles foram, com certeza, grandes comediantes e um deles era o Groucho Marx, talvez o cara com as melhores tiradas de todos os tempos. Aqui me lembro de uma muito boa, que ele dizia: eu jamais vou frequentar um clube que me aceite como sócio. Enfim, dá para ter bem a ideia do humor que é autodebochante, né? Um humor bem judaico, de tirar sarro de si mesmo, de se diminuir, ao mesmo tempo que está falando e fazendo uma ironia bastante aguda. Aqui é uma certa paródia do clássico Casablanca, embora a história seja bastante original e, na verdade, as histórias dos filmes dos Irmãos Marx eram sempre fios para que eles pudessem exercer, cada um deles, as suas qualidades e seus talentos. Além do Groucho, a gente tinha o Chico e o Harpo. O Chico era talvez o que fazia o humor mais simples entre eles, mas era um talentoso músico. E o Harpo, que nunca falava e tinha uma cara assim meio como se ele fosse meio abobado, mas sempre muito esperto. E, inclusive nesse filme, ele recebeu uma oferta de $50 mil para dizer uma palavra no filme que seria morte. E ele não aceitou, rejeitou a proposta e até o final da carreira ele nunca disse uma palavra em público. Uma curiosidade é que a Warner Brothers ameaçou processar os Irmãos Marx por usarem Casablanca no título, dizendo que eles tinham feito o filme Casablanca antes e que isso seria plágio ou usurpação de direitos. O Groucho Marx não teve dúvida, fez uma carta e publicou no jornal dizendo que se era para fazer assim, ele ia processar a Warner Brothers por usar a palavra brothers, porque afinal de contas os Marx eram brothers antes dos Warner. Aqui dirigidos por Art Maio, uma comédia divertidíssima, um filme que você tem a chance de conhecer esses humoristas fora de série. Mudando bem de clima, o segundo filme é um filmaço, Queimada, de Gillo Pontecorvo, estrelado por nada mais nada menos do que Marlon Brando. É um filme que fala sobre a política, sobre as engrenagens que realmente movem o mundo. O filme se passa no século XIX e empresas inglesas contratam esse mercenário, baseado num personagem real, William Walker, para ir para esta ilha no Caribe, estimular um movimento de rebeldes que está acontecendo para expulsar os portugueses de lá e facilitar que as empresas inglesas assumam o monopólio da exploração da cana-de-açúcar e da produção do açúcar. Ele localiza nesse personagem, José, um escravo, como potencial para ser o líder da revolta, que acaba acontecendo com sucesso. 10 anos depois, ele é contratado para voltar à ilha, porque aquele líder negro, que na época ajudou a fazer a revolta que expulsou os portugueses, agora está atormentando o governo que lá está. Ora, Portugal nunca teve colônia no Caribe, e realmente é uma contradição. Mas o que aconteceu por quê? Originalmente era para ser uma colônia espanhola, mas na época o Franco, ditador da Espanha, disse que não exibiria o filme na Espanha e nenhum país ligado à Espanha. Os produtores então decidiram transformar os malvados do filme em portugueses, mas se você prestar atenção, raramente você vai ouvir português. Na maior parte das vezes, os personagens falam diversos sotaques de espanhol, mas prestando bem atenção, uma vez ou outra você vai ouvir um português ali no meio das falas dos personagens locais. Quem interpreta o líder dos negros revoltosos e depois dos revoltosos contra o governo inglês é um ator, digamos assim, chamado Evaristo Marques, que na verdade não era ator. Quando o Gillo Pontecorvo foi para a Colômbia preparar as locações para a filmagem, encontrou esse homem simples que trabalhava e ele gostou muito do tipo e trouxe o cara para fazer testes e acabou tornando Evaristo Marques num ator que interpretou muito bem e contracenou com Marlon Brando. Nas suas memórias, o Evaristo conta que durante as brigas entre o Marlon Brando e o Gillo Pontecorvo, muitas vezes era ele que entrava no meio para acalmar os dois e conseguir que as cenas fossem rodadas. Tá aí para você assistir mais um espetacular desempenho de Marlon Brando, Queimada, de Gillo Pontecorvo. Contos da Lua Vaga Depois da Chuva, de Kenji Mizoguchi, que junto com Ozu e Kurosawa forma a tríade genial do cinema japonês. Mizoguchi é menos conhecido ainda que Ozu e muito menos conhecido do que Kurosawa aqui no Brasil, mas é um cineasta sensacional. É um dos poucos cineastas da história que dirigiu mais de 100 filmes. E alguns deles são marcos na história do cinema. Scorsese e Tarkovsky, por exemplo, sempre o colocam entre as suas mais importantes referências. O filme chegou a ganhar
Oscar de figurino em 1956, quando estreou nos Estados Unidos, embora seja em 53. Foi escolhido pela Cahiers du Cinéma o melhor filme do ano na França, quando estreou na França. Recebeu o prêmio de direção no Festival de Veneza em 53. Enfim, premiações bem diferentes que mostram um filme realmente importante. A história se passa no século XVI e é uma história que mistura ambição, desejo, amor, traição, política, enfim, todos os sentimentos, todos os elementos para compor uma grande narrativa espetacularmente bem dirigida por Kenji Mizoguchi. O Mizoguchi vem de uma família bem simples e ele foi tentar trabalhar no cinema e começou fazendo papel de ator, personagens femininos. Porque no Japão, nessa época, as mulheres não podiam chegar perto de um set de filmagem. Aos poucos ele conseguiu virar assistente de direção, até que em 1922 ele dirigiu seu primeiro filme e ele fez 90 filmes no período mudo. Esses filmes são muito pouco conhecidos fora do Japão. Os filmes que ficaram mais importantes e mais conhecidos são os filmes posteriores, que a gente conhece mais, e Contos da Lua Vaga, com certeza, é um dos grandes filmes desse diretor. Uma oportunidade de você tomar contato com esse genial cineasta e com um filme muito especial. Assista que você vai gostar, Contos da Lua Vaga Depois da Chuva. O quarto filme da semana, ao contrário dos três anteriores, é um filme recente que estreou nos cinemas em 2019, O Menino que Fazia Rir. Foi a maior bilheteria da Alemanha no ano anterior, fez 3 milhões de pessoas irem ao cinema assistir. É uma comédia dramática baseada na infância de um personagem real, um dos maiores comediantes da Alemanha. Esse garoto, na infância, desde cedo, mostrou o seu talento de aproveitar tudo o que acontecia na vida e transformar em algo divertido, em algo espirituoso. Ele tem uma relação muito próxima com a mãe acaba adoecendo, ele fica mais próximo da avó, que estimula esse dom que ele tem de fazer graça, de fazer humor. O filme é bastante divertido, é também comovente. É um filme para você ver com toda a família, um filme que vai estar naquela nossa retranca relax, um filme que vai divertir, é um filme muito luminoso, o garotinho que faz o personagem é irresistível e é dirigido por uma cineasta que já ganhou o Oscar de filme estrangeiro com Um Lugar na África. Vale a pena você assistir, uma comédia dramática, bons atores e um filme diferente da Alemanha, que em geral são aqueles filmes mais soturnos. O Menino que Fazia Rir.